decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato. É uma falsidade ideológica. É uma mentira. E o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário. E não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos que nós não podemos calcular. E hoje, nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. Assinei a semana passada com o senador Girão e outros o impeachment de Carmen Lúcia, o impeachment de Gilmar Mendes. Aliás, é esse que disse que sem o Supremo não haveria Lula. Eles tiraram um condenado da prisão e colocaram na presidência. Esse mesmo ministro foi quem disse: no Brasil existe uma cleptocracia. Ele tirou o cleptocrata da prisão. E hoje, alinhado ao eixo do mal, a sua ideologia sentada no Palácio do Planalto, se alinhou ao eixo do mal, que eles tinham tanto sonho para chegar no time de cima do eixo do mal: o Irã, a China, a Rússia. E a mim me parece que ele é muito mais um laranja da China. O que os líderes não falam, não verbalizam, o chanceler russo disse: não fomos nós que falamos em moeda única. Quem falou foi o presidente do Brasil. Eles põem ele para falar. É como Alexandre. Ele é o megafone do Supremo. Então o que nós temos no Brasil? Um conluio do Supremo Tribunal Federal com esses ideológicos que hoje dirigem o país. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, mas temos que impeachment a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Então o que está acontecendo com os Estados Unidos, que tomou um posicionamento com 20 países, não foi só com o Brasil. O Brasil está pagando por ter um ideológico, um comunista no poder e que tem um nanismo diplomático. Se alinhou com o eixo do mal, verbaliza o que quer o eixo do mal e o brasileiro vai pagar. Nós vamos pagar. E eles estão mentindo, tentando colocar na conta de um inocente. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte, porque o azar você já tem. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro?
Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações.
O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Hoje, não só o Brasil, mas o mundo vê a tirania que se instalou no nosso país. O que estão fazendo ao presidente Bolsonaro é de uma covardia que mostra que a censura, a perseguição chegaram a níveis jamais vistos, onde não existe mais Estado de Direito no nosso país. O que acontece hoje, o povo brasileiro, ao Brasil, é culpa do Lula pela sua política econômica desastrosa e culpa também do Alexandre de Moraes por violar os direitos humanos não só dos brasileiros, mas também de americanos e empresas americanas. Não se deixem enganar por essas narrativas mentirosas da esquerda a respeito disso. Nós, aqui, todos esses guerreiros que deixaram as suas vidas, os seus trabalhos para estarem aqui hoje no recesso, dão um recado muito claro de que nós daremos tudo o que tiver ao nosso alcance para resgatar a liberdade do nosso país. O nosso suor, as nossas lágrimas e até mesmo a nossa vida. Liberdade ao povo brasileiro já! Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Dito isso, eu e a senadora Damares, deliberado por todos estes guerreiros colegas, mais de 54 deputados e 2 senadores, que depois transmitiremos a lista com os nomes de todos, que interromperam o seu recesso parlamentar, deixaram de estar no seio de sua família, em suas bases eleitorais, para estar em Brasília por conta da gravidade que o Brasil vive. A gravidade do Brasil é tamanha porque temos um desgoverno que decidiu fazer antecipação do período eleitoral e não governa o Brasil. Quem tem responsabilidade para resolver o problema do tarifaço americano é o presidente eleito da República, que ao invés de resolver, dialogar, usar a chancelaria, as relações exteriores para resolvê-lo, o atual governo decidiu continuar atacando, debochando do governo americano, chupando jabuticaba, indo agora encontrar com presidentes de países de esquerda latino-americanos como uma provocação. E nós, como oposição, queremos dizer que nenhum governo resolve o problema de relações internacionais com provocações, mas sim com diálogo, com responsabilidade, e é o que está faltando ao atual governo. Que ele não venha
colocar a culpa na atual oposição ou no ex-presidente da República, para nós, eterno presidente Bolsonaro, que já não é mais presidente do Brasil, que a responsabilidade aqui é única de todas essas sanções que estão vindo, são dos abusos do ministro Alexandre de Moraes e do desgoverno do atual mandatário da República. Dito isso, gente, nós queremos deixar claro a gratidão do presidente Bolsonaro, que hoje fez questão de dar uma bandeira a cada um dos deputados e senadores, com a data e seu autógrafo, como gesto para a futura geração dos colegas deputados, que hoje fizeram o esforço de estar aqui. Nós, deputados e senadores, também demos ao presidente Bolsonaro uma bandeira para marcar esse dia histórico, o dia de um homem honrado, decente, se apresentar para nós com uma tornozeleira no seu pé e o pior, um pai. E aí eu quero me dirigir aos brasileiros. Se coloque no lugar de um pai que não pode falar com o seu filho. Ora, isso nem na Inquisição existe. Nem aos traficantes, nem aos estupradores do Brasil lhes são cerceado o direito de um pai falar com o filho. Na nossa reunião hoje, estava prevista a participação do Eduardo Bolsonaro por Zoom. Entretanto, não foi possível porque o presidente Bolsonaro esteve conosco. Nós estamos vivendo tempos de democracia muito relativa e para nós, a maioria de nós, dizemos que estamos em plena ditadura. A ditadura da toga se instalou no Brasil através de um governo executivo irresponsável, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal que decidiram desprestigiar o prestigioso judiciário brasileiro. Como deliberação, queremos dizer a vocês, dessas 2 horas de reunião que estivemos ali, nós estabelecemos, quando retornar o trabalho legislativo, nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1, e não abriremos mão na Câmara e nem no Senado, de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Este é o item 1. Item 2. Vamos pedir que seja pautado a PEC 333, que muda o foro privilegiado para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos, conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam, que estão todos eles centralizados na mão de um único ministro do STF, e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar. Isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país. Dito isso, são as 2 pautas da Câmara. Para terminar o trabalho na Câmara, nós criamos hoje 3 comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã, todo o recesso se houver necessidade. Quais são essas comissões? Uma comissão que vai alinhar entre todos os parlamentares da oposição a nossa comunicação. Comissão essa que será liderada pelo deputado Gustavo Gayer. Nós teremos uma segunda comissão que vai trabalhar mobilizações internas na Câmara e no Senado para que as nossas pautas finalmente sejam respeitadas por ambos os presidentes das casas e que a gente possa votar. Esta comissão será organizada e liderada pelo deputado Cabo Gilberto. A última comissão é uma comissão de mobilização nacional. Esta comissão, porque nós vamos dar voz ao presidente Bolsonaro. Tudo isso, essas decisões de censura ao presidente, é pensando que ele vai ficar isolado e sem voz. A partir de agora, nós teremos
estratégias de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca, porque o presidente Bolsonaro não só tem um exército de parlamentares, mas tem milhões de pessoas nas ruas que darão a ele a voz que o Supremo Tribunal Federal decidiu censurá-lo. Portanto, tá aí, entrevista coletiva exclusiva ali no Senado Federal sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Parece que dessa vez o Senado tomou uma atitude que nunca havia tomado antes, uma atitude inédita. E, inclusive, eles mandaram um recado ali para o povo brasileiro, para algumas classes, convocando o povo brasileiro para ir às ruas. E também algo inédito que nós nunca vimos antes, eles citaram que haverá ali um deputado, no caso Zé Trovão, que vai direcionar ali o contato com os caminhoneiros para ajudar nas manifestações pelo Brasil afora. Provavelmente, pessoal, não estou convocando nada, mas provavelmente, ao que tudo indica, eles querem aí promover uma outra greve dos caminhoneiros, pessoal. Tudo por causa desse desgoverno em parceria com o judiciário, que está causando todos esses problemas aí, inclusive problemas internacionais. Pessoal, está para acontecer uma verdadeira reviravolta no Brasil, uma bomba mesmo, porque o estupim já foi riscado ali. Diante disso tudo, nós temos agora ali vários deputados e senadores que estão fazendo uma comitiva para justamente fazer essa pressão ali no Senado Federal para que seja pautado o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e a normalidade volte ao Brasil. Eu quero saber o que você acha disso. Será que agora vai? Será que dessa vez verdadeiramente o povo brasileiro vai poder respirar aliviado e dormir tranquilo? O que você acha? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que dessa vez esta entrevista coletiva e esta atitude inédita aí do Senado Federal vai causar uma reviravolta e vai fazer realmente com que o ditador da toga ou caia, ou no mínimo recue, né? Ao invés de ficar dobrando a aposta e colocando em xeque o povo brasileiro. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. E outra coisa, pessoal, faça-me o favor de pegar o link desse vídeo e compartilhar o máximo que você puder, pessoal. Esse talvez é o vídeo mais importante deste ano que nós colocamos aqui, porque a chave central, a peça central é justamente o ministro Alexandre de Moraes e os seus atos ali que estão causando tumulto, até mesmo na política, né? De acordo com os deputados e senadores ali, essa é a peça principal. Então eu quero te pedir para clicar aqui embaixo, tem compartilhar aqui, ó. Você clica, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, manda onde que você quiser. Para quê? Para que a população brasileira possa acordar e entender esse recado e de repente nós possamos ter daqui a algum tempo, talvez, né, o povo se manifestando nas ruas, nas redes sociais, aonde for, mas do jeito que tá não dá para ficar. Compartilha esse vídeo, é só o que eu te peço, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.